Olá a todos, eu preparei um conteúdo aqui para trazer para vocês, um tema muito interessante. A vida realmente começa na concepção? Entenda as diferentes opiniões. Então, sim, vamos falar sobre o aborto. O debate sobre quando começa a vida ainda divide opiniões, e não necessariamente trata-se de grupos religiosos com dogmas contra cientistas e métodos. Dentro da própria ciência, não há uma unanimidade no assunto. Compreender as etapas do desenvolvimento embrionário durante a gravidez é fundamental para muitos debates sociais atualmente em voga. E aqui eu, eu vou agradecer o Brasil Paralelo, que tem vários artigos, né, muito interessantes sobre vários assuntos, e esse que eu estou usando também é um material que eu peguei no Brasil Paralelo, tá? Então, quando que começa a vida humana? Temos 5 principais teorias científicas sobre isso. A discussão científica, ela não consegue encerrar o debate sobre a vida. Há uma questão ética, religiosa, moral e filosófica que transcende as discussões científicas. Considerando o recorte e analisando apenas as opiniões do meio científico, mesmo os médicos divergem entre si quando o assunto é quando começa a vida. Bom, aí dentro desse assunto, nós temos 5 principais teorias sobre o início da vida, que são: o início da vida ocorre no momento da fecundação. A segunda teoria, o início da vida ocorre quando o embrião chega ao útero da mulher. Terceiro, o início da vida ocorre com o começo da atividade cerebral. Quarto, o início da vida ocorre quando o feto pode sobreviver sozinho. E a quinta teoria é que o início da vida ocorre com o nascimento do bebê. Quando começa a vida? Bom, na fecundação. Para o primeiro grupo, a vida começa com o contato do óvulo com o espermatozoide. Nesse momento, há uma união de gameta feminino e masculino, que forma o zigoto. A partir do contato, é formado um programa genético completamente único. Ele é a união da metade dos cromossomos do pai, masculino, e da mãe, feminino. A sua combinação única é o resultado do encontro do espermatozoide com o óvulo. Quando começa a vida, na segunda teoria, no momento em que o embrião se instala no útero. A segunda teoria, defendida por alguns cientistas, propõe que no 14º dia da gestação começa a vida, no momento em que o embrião se instala no útero materno definitivamente. É nesse momento que se iniciam os processos de divisão celular do feto e formação de seus órgãos. Quando começa a vida, para a terceira teoria, com o início da atividade cerebral. Para a terceira teoria, a vida começa com a atividade cerebral do bebê no útero. O início da atividade neural ocorre entre a 6ª e a 24ª semana de gravidez. Para a defesa do aborto, essa é uma das teorias mais usadas. O argumento desse grupo se sustenta no conceito de morte. Para os seus defensores, a morte cerebral marca o fim da vida humana. Não é possível existir vida sem o funcionamento de neurônios. Dessa visão, surge a defesa do aborto de anencéfalos, por causa da falta, justamente, da atividade cerebral completa. Além disso, em geral, defendem um aborto até a 12ª semana, porque não há formação completa do sistema nervoso. Outra teoria: quando começa a vida, quando o feto pode sobreviver sozinho. A quarta teoria propõe que a vida começa quando o feto pode sobreviver sozinho, ou seja, quando já é capaz de sobreviver fora do útero materno. Entre a 25ª e a 27ª semana que isso se torna possível. Os bebês que nascem nesse período são considerados prematuros. Para uma outra teoria, quando começa a vida, com o nascimento do bebê. Por fim, existem cientistas que defendem que a vida começa com o nascimento
no momento do parto do bebê. Para entender toda essa controvérsia, é necessário entender como é o funcionamento de um embrião. Há um determinado momento em que há uma virada de chave e ele passa a ter vida. Mas quando que começa a vida de um embrião? O primeiro dado incontestável, esclarecido pela genética, é o seguinte: no momento da fertilização, ou seja, da penetração do espermatozoide no óvulo, os dois gametas dos genitores formam uma nova entidade biológica. O zigoto, que carrega em si um novo projeto-programa individualizado, uma nova vida individual. O gameta formado tem em si um patrimônio definido, um programa genético reunido em torno de 23 pares de cromossomos. E isso ninguém muda. Cada uma das suas células gaméticas tem a metade do patrimônio genético em relação às células somáticas do organismo dos pais, e com uma informação genética qualitativamente diferente das células somáticas dos organismos paterno e materno. Veja que você está criando um novo ser com a genética dos seus pais, mas é um ser especial e único. Esses dois gametas, quando se encontram, ativam um novo projeto molecular. O recém-concebido fica determinado e individuado. No instante em que o óvulo e o espermatozoide, duas estruturas celulares programadas diferentemente e teleologicamente, interagem entre si, começa de imediato um novo sistema, que tem duas características fundamentais. A primeira, o novo sistema não é uma simples soma de dois subsistemas, mas um todo combinado que, a partir da perda da individuação e da autonomia dos dois subsistemas, começa a agir como uma nova unidade, intrinsecamente determinada a chegar à sua forma definitiva e específica, se forem dadas todas as condições necessárias. Daí a terminologia clássica, ainda em uso, de embrião unicelular. A segunda, essa nova unidade conta com um centro biológico ou estrutura coordenadora constituída pelo novo genoma, vale dizer, os grupos moleculares visivelmente reconhecíveis em nível citogenético nos cromossomos, que contêm e conservam a memória de um desenho projeto bem definido, o qual possui a informação essencial e necessária para a sua realização gradual e autônoma. Esse genoma identifica o embrião unicelular como biologicamente humano e especifica a sua individualidade. Além disso, confere ao embrião enormes potencialidades morfogenéticas, potencialidades que o próprio embrião irá atualizando gradualmente ao longo do seu desenvolvimento, através de uma contínua interação com o ambiente, tanto celular como extracelular, de onde recebe sinais e materiais. O programa de células que forma o bebê não é algo inerte e passivo, tampouco operado como uma máquina pelos órgãos maternos. Ele é um projeto que constrói a si mesmo e é o seu ator principal. Permanecem ativos por algum tempo os sistemas de informação de origem materna que levam o óvulo à maturação, mas desde o início, no primeiro momento de fertilização, os sistemas de controle do zigoto assumem totalmente a direção, antes mesmo da implantação no útero. Da formação dos blastômeros, por replicação, duplicação, até a formação do blastocisto e a nidação, o piloto ou o arquiteto da construção é a informação genética contida no embrião. São diversas as fases do desenvolvimento embrionário. Essa primeira descrição contemplou apenas a primeira fase. Em todas as fases, o embrião desenvolve-se com propriedades próprias. Em todo o processo de desenvolvimento do bebê, desde a constituição do zigoto até o parto, produz-se uma sucessão de atividades moleculares
e celulares dirigidas pela informação contida no genoma. Essas ações são controladas pelos sinais produzidos pela múltipla e incessante interação da informação contida no genoma com o meio em que se encontra. O embrião direciona e controla a produção coordenada de milhares de genes estruturais, o que confere uma unidade compacta ao organismo que se desenvolve. A primeira propriedade do embrião em desenvolvimento, portanto, é a coordenação. A segunda propriedade é a continuidade. O novo ciclo vital, que se inicia com a fertilização, prossegue sem interrupção até o nascimento da criança. Isto, caso sejam satisfeitas as condições requeridas para uma gravidez tranquila. Em passos sucessivos, acontece no embrião a multiplicação celular, a determinação celular, a diferenciação dos tecidos e a formação de órgãos. O processo formador do organismo do bebê é contínuo em si. É sempre a mesma vida que vai adquirindo sua forma definitiva. Esse processo contínuo somente se interrompe com a morte do embrião. O bebê no ventre recebe a ajuda da mãe, mas é um protagonista no seu desenvolvimento. Além da continuidade, uma das características do processo embrionário é a gradualidade. Essa é uma lei intrínseca ao processo de formação de qualquer organismo pluricelular. Sua configuração definitiva se dá com o tempo, passando de formas mais simples e formas cada vez mais complexas. Essa lei da gradualidade implica que durante todo o processo, desde o estágio unicelular em diante, o embrião conserve sua própria identidade e individualidade. E quais são os diferentes estágios da gravidez? A fecundação, concepção ou fertilização do óvulo pelo espermatozoide ocorre entre 12 a 24 horas após a ovulação. É rápido. O zigoto avança para o útero ao mesmo tempo em que se iniciam no seu interior as primeiras divisões celulares. A implantação dele no útero, ou anidação, ocorre cerca de 6 dias após a fertilização. O processo de multiplicação da célula está em curso e o embrião, agora chamado blastocisto, começa a implantar-se no revestimento nutriente do útero, o endométrio. A implantação no útero se completa em torno do 12º dia após a fertilização. Por fim, ao nascimento do bebê que a mãe carregou no seu ventre. Sim, ela carregou um bebê no seu ventre. O nascimento é o rompimento do cordão umbilical, um destacamento físico do bebê do corpo da mãe. Bebê que foi formado desde a sua concepção. É o começo da existência do filho fora do útero, porque ele já existia dentro do útero. O nascimento é a saída da criança do ventre materno, a secção do cordão umbilical e o começo da existência do filho, destacado fisicamente do corpo da mãe. A única mudança que se verifica com o nascimento é no sistema de apoio à vida exterior do filho. O filho não é diferente antes e nem depois do nascimento, exceto no fato de ter mudado o método de alimentação e de obtenção de oxigênio. Antes do nascimento, a alimentação, o oxigênio eram obtidos da mãe através do cordão umbilical. Após o nascimento, o oxigênio é obtido dos seus próprios pulmões e a nutrição através do seu estômago, se ele está suficientemente desenvolvido para alimentar-se dessa maneira. Bom, eu espero ter contribuído um pouquinho de como a vida nasce, em que momento o ser humano ele começa a viver. Ele tem vida, ele começa a viver desde o momento da sua concepção. Agora, quando começa a vida segundo a Bíblia? A Bíblia contém diversas passagens em que reconhece a vida humana desde a sua concepção.
diz em Jeremias 1,5: Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Também temos o Salmo 138, 13 a 16. Fostes vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Cada uma das minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Ainda em Lucas 1,42, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Entre católicos e evangélicos há unanimidade da defesa da vida e esta desde a sua concepção. Juntas representam a maioria do Brasil. Mas quando é que começa a vida para o direito? Segundo o artigo 2º do Código Civil, a personalidade civil da pessoa começa com seu nascimento. Apesar disso, desde a concepção, os direitos do nascituro são resguardados. O nascituro é o bebê que está no ventre da mãe. Desde a concepção, a criança no ventre tem seus direitos assegurados pelo ordenamento jurídico. Antes do nascimento, o nascituro não tem personalidade jurídica, mas é considerada sua natureza humana, razão de ser de sua proteção jurídica pelo Código Civil. Apesar da lei, há aqueles que se valem de seus altos cargos para praticar ativismo judicial e avançar pautas que defendem ideologias pessoais. E quando começa a vida para o STF? Em 2016, a primeira turma do STF decidiu descriminalizar o aborto no primeiro trimestre da gravidez. Seguindo o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, o colegiado entendeu que são inconstitucionais os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto. O entendimento foi um julgamento acerca de um caso concreto julgado pelo grupo naquele período. Defensores da vida e especialistas em direito se preocuparam com a decisão na época pelo precedente que ela abriu. Para o ministro Barroso, a criminalização do aborto nos 3 primeiros meses da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o direito à autonomia de fazer suas escolhas e o direito à integridade física e psíquica. No voto, Barroso também ressaltou que a criminalização do aborto não é aplicada em países democráticos e desenvolvidos, como os Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Holanda, entre outros. Há algum caso em que o aborto é necessário? Existe na medicina algum caso em que o aborto direto seja necessário para salvar a vida da mãe? Bom, o médico legal Dr. João Batista de Oliveira Costa Júnior respondeu em sua aula inaugural aos alunos dos cursos jurídicos da Faculdade de Direito da USP em 1965. Disse ele: antes, os processos atuais, de 1965, da terapêutica e da assistência pré-natal, o aborto não é o único recurso. Pelo contrário, é o pior meio, ou melhor, não é meio algum para se preservar a vida ou a saúde da gestante. Por que invocá-lo, então? O aborto terapêutico não é o único meio para preservar a vida da gestante, sendo mesmo mais perigoso do que o prosseguimento da gravidez. Não envolvam a medicina no protecionismo ao crime desejado. Segundo a Academia de Medicina do Paraguai, em casos extremos, o aborto é um agravante e não uma solução para o problema. Mais ainda, há casos em que médicos atestam que abortar é a única forma de salvar a mãe. Ainda existe. Então, a pergunta que fica é: quando começa a vida? Com a concepção.
No momento em que há a união de 2 gametas, o óvulo, gameta feminino, e o espermatozoide, gameta masculino. Todos os organismos, por maiores e mais complexos que possam ser tão crescidos, começam a vida com uma única célula. Isso é verdade para o ser humano, por exemplo, que começa a vida como um óvulo fertilizado. Quem disse isso foi o Dr. Maurice Krieger, no Sistema Humano Reprodutivo. Eu acho que aqui deu para passar uma boa mensagem para vocês, mas eu acho ainda importante para a gente pensar nessa questão. A gente vê um vídeo, trouxe um vídeo aqui para vocês se deleitarem aí e pensarem sobre a odisseia da vida. Como funciona? Vamos lá.
Bom, eu acho que depois de comentar um pouquinho para vocês sobre quando começa a vida, vocês, após assistir, me ouvir falar e principalmente após assistir um vídeo desse, eu acho que vocês, já chegam a uma conclusão de que a vida, ela começa no momento da concepção. Não sei se vocês, se atentaram, mas o próprio vídeo diz que após 22 dias já tem batimento cardíaco. Logo após, já tem função cerebral. E aí? Qual corrente você vai seguir? Aquela que fala que a vida começa a partir da sua concepção, ou aquela que fala que a vida só começa após o nascimento? Isso é você que tem que decidir. A partir de tudo que eu demonstrei. Eu demonstrei o posicionamento do STF, mostrei o posicionamento do direito, que está no Código Civil, mostrei um posicionamento bíblico e mostrei um vídeo da vida como ela é. E aí vocês puderam acompanhar como que funciona a concepção da vida humana, desde seus primeiros momentos até o parto. E aí cada um que tire a sua conclusão. Agora, se alguém vier me perguntar quando é que começa a vida, eu não posso negar. A vida começa a partir da sua concepção. Isso é inegável. Não tem como negar. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e, principalmente, reflita sobre essa questão. Obrigada.